Uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Que bom que você está ligado com a gente já. Mais um bate-papo. Você já entendeu, toda sexta-feira à noite nós estamos aqui para ter um papo aberto sobre diversos assuntos. Já falamos conflitos familiares, pornografia, sobre fé em tempos de quarentena e hoje também um assunto muito interessante. Nós estaremos falando sobre adoração, a verdadeira adoração, adoração extravagante e tentando responder a pergunta: existe uma maneira correta de adorar ao Senhor através da música? Então fica ligado com a gente, porque o time hoje aqui é um time top. Tem aqui comigo só ministros de louvores ou pessoas experientes nessa área: Aline Brito, o Adolfo Floriani, tem o Nazareno Júnior e o Rodrigo Teixeira. Só gente fera, um time assim top para nós estarmos conversando sobre esse assunto. Então fica ligado conosco, nós vamos abrir com uma oração, claro, pedir a bênção de Deus para que você também possa ser abençoado. A nossa intenção desses papos abertos é nós sairmos aqui edificados, fortalecidos na nossa fé e mais comprometidos com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu quero pedir ao Nazareno para fazer então essa oração de abertura. Amém, vamos orar? Senhor, meu Deus, eterno Pai, eu te louvo, te agradeço por essa sexta-feira, por essa oportunidade rica que Tu tens concedido a cada um de nós de estarmos aqui e aqueles que poderão ouvir e ver nas suas casas, enfim, onde estiverem. Que seja um momento incrível, que seja um momento de muito aprendizado, que Tu possas trazer, Senhor, clareza aos nossos corações e entendimento, ó Pai. Esteja no controle de tudo, ó Pai, e que a Tua presença possa ser real e visível nesse momento. Essa é a minha oração de louvor e gratidão a Ti, Jesus. Amém. Amém. Glória ao nome do Senhor. Bom, nós ainda estamos em quarentena, tempo de isolamento, e isso fez com que as pessoas, claro, estivessem mais online. Nós temos visto aí principalmente muitos artistas fazendo os seus shows seculares através da internet, também os adoradores cristãos aí usando as mídias sociais para adorar a Deus e fazer aí lives, né? Essa semana, a Aline Barros, por exemplo, fez uma live que chegou a quase 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas acompanhando. Isso é muita coisa, né? E a gente tem visto também algo muito bom acontecendo, que é várias pessoas aí mostrando seus dons artísticos em casa. Talvez você que está me assistindo já gravou um vídeo aí cantando em família, adorando a Deus. Isso é muito bom. Penso que a gente precisa mesmo encher as redes sociais através do louvor e da adoração, exaltando o nome do Senhor através de canção. Uma coisa interessante que me chamou a atenção é em alguns comentários que vão surgindo daí, né, nesses vídeos que as pessoas colocam. O nosso pastor presidente, pastor Nilton e a pastora Regina também fizeram vídeo deles cantando aí nas redes sociais, né? Para quem não sabia, eles cantam. Claro que ultimamente eles não cantam mais na igreja, porque tem muito talento aí, mas no campo missionário eu cresci ouvindo eles cantarem e hoje o pastor Nilton está mais afinado que antigamente. O interessante é que os comentários que as pessoas colocam, porque eles cantaram um hino bem antigo, né? E alguns comentários do tipo assim: essas sim são as músicas, né, que eram boas de cantar, ou esses são os louvores que têm verdadeira substância, que têm base bíblica, né? Então a gente muitas vezes vê um saudosismo. Então eu já queria começar a fazer algumas perguntas aqui nessa interação com os nossos convidados hoje aqui para o nosso bate-papo. Começar pela Aline. Aline, as músicas hoje são mais superficiais, biblicamente, teologicamente, do que as de antigamente? Qual é o teu ponto de vista nisso? Uma boa noite a todos, na paz do Senhor, a todos que estão em casa também. Então, eu acho que o movimento gospel, as músicas, foram crescendo e tomando uma dimensão tão grande, né? E hoje em dia é muito comum se falar sobre música cristã, música gospel. Enfim, N artistas até secularmente estão cantando esse tipo de música. E, infelizmente, quando se toma uma proporção muito grande como essa, a tendência realmente é surgirem canções que infelizmente não tem cabimento nenhum, né?
E a gente tem conhecimento, escuta muitas vezes, né? Fica até estarrecido às vezes nos cultos. Meu Deus, que música é essa? Ou na TV, muitas vezes, graças a Deus que aqui na nossa igreja não é muito comum, né? A gente tem muito cuidado com isso, né? E eu e o Adolfo, a gente trabalha mais juntos, mas os outros grupos de louvor, o NASA também. Acredito que a gente tem uma preocupação muito grande de que essas canções têm um conteúdo bíblico muito grande também, né? Porque a música, eu sempre falo, a pregação você está falando, você está contando a história, narrando, você pode voltar. A música não, ela vai, foi e acabou. E a pessoa vai para casa e aí fica com aquela melodia na cabeça, porque a melodia muitas vezes grava mais do que uma letra, né? É um chiclete, como diz o Adolfo, e aquilo ali você fica cantando, né? Agora, eu acho que as canções de antigamente são tão fortes, tão profundas, muitas delas, e eu acho que tinha-se uma preocupação muito maior com relação à adoração, com relação à base bíblica, do que hoje em dia muitas vezes vai muito pelo movimento, pela música, pelo que está na moda. Enfim, acho que é um problema que a gente tem que repensar, sim. Ok, interessante. Nazareno, sua opinião. As músicas de antigamente tinham mais base bíblica que as atual? Se tem algum fator que determina isso? Então, boa noite a todos, graça e paz. É um assunto complicado em relação a isso, mas eu acho que hoje a gente tem mais acesso, né? Eu lembrava aqui de uma canção, acho que era Entre na Minha Casa, que quando estourou, cantava-se, a gente via vídeos que era cantado até em danceterias, em festas. Então, a gente tem mais acesso a isso. Então, na verdade, assim, a música se polarizou muito mais nesse tempo de agora. Mas eu acredito que a gente precisa pensar muito no que a gente está cantando e a gente precisa cantar a palavra de Deus, né? Se a gente canta a palavra de Deus, a gente vai viver isso. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença. Mas acredito, sim, que tem músicas que eram incríveis. Tanto é que a gente cantou sábado passado ainda Porque Ele Vive. São músicas, eu não sei quanto tempo tem a música Porque Ele Vive, mas é muito antiga. E nós cantamos ainda porque são músicas que a gente vê que são realmente, que nasceram no coração de Deus. Mas acredito que hoje tem, sim, muita música ruim, mas tem músicas ainda que são pautadas pela palavra de Deus. Então não é a época, né? Não é que as pessoas lá atrás eram mais inspiradas que as de hoje. A gente, quem sabe, pode enxergar preciosidades hoje, como também encontramos preciosidades lá atrás, né? O que determina isso numa música? Numa música ser de qualidade, uma música se encaixar nessa verdadeira adoração. Rodrigo, a letra da música, a verdadeira adoração, ela se encaixa nisso, ou o ritmo também influencia? Olha, eu acho que os dois, né? Tanto a letra quanto como a música é feita vão, tipo assim, criar um momento, a pessoa se envolver com a música e tudo isso, né? Eu acho assim também, música é muito sazonal, né? Tipo, o que funcionava numa época não funciona mais agora. Por quê? Porque acho que vai se adaptando ao seu tempo, né? O que é a beleza da música também, né? Ela se adaptar ao seu tempo, se adaptar aos estilos que hoje, vamos dizer assim, o worship, né? Que é o que hoje se pratica mais nas igrejas, né? É uma música que geralmente começa lenta, envolve a pessoa e vai crescendo e crescendo, e daqui a pouco a pessoa está de braço levantado e é isso, entendeu? Uma música que envolve e tal. Agora, acho que se você for tocar uma música, por exemplo, claro que muita gente acha boa e eu respeito isso, mas hoje não tem como você levar uma igreja à adoração tocando Irmãs Falavinha, por exemplo, entendeu? Você não vai conseguir levar a igreja no contexto que você quer se você fazer esse tipo de música, né? Ok. Bom, você usou um estilo aí interessante, né? Que é esse movimento worship. Vamos falar um pouco disso, porque talvez tem pessoas que estão nos assistindo, e você que está nos assistindo, já vai aí mandando a sua pergunta, a sua sugestão no nosso chat, vai comentando. Adolfo, explica aí pra gente, e depois também os nossos convidados aqui têm toda a liberdade,
O que é esse movimento worship? Muitas pessoas talvez não sabem. Esse conceito, o que é uma adoração extravagante? Qual a diferença desse movimento worship com, quem sabe, esse movimento de adoração tradicional? Bem, na verdade, primeiramente, cumprimentar a todos, essa oportunidade, privilégio, poder participar desse bate-papo. Esse que é o meu primeiro. E falando um pouco desse movimento worship, na verdade, o brasileiro ele tem o costume um pouco de americanizar, né? Todas as palavras. Então, um pouco muito, um pouco bastante, né? Cachorro quente, hot dog fica mais bonito, né? Ou australianizar, né? Ou australianizar. Também. Então, na verdade, o worship é uma expressão utilizada nas igrejas americanas, onde lá fala-se worship service, né? Ou serviço de adoração, né? E mais ou menos 10 anos isso faz que começou no Brasil, né? Começou principalmente no movimento jovem e no movimento dos adolescentes, onde aqui no Brasil se tratou esse movimento de uma forma a qual trouxe uma liturgia um pouco diferente nesses cultos que se faziam. Hoje, a gente pode assim dizer que aquilo que se aplicava nesses movimentos jovens, esses movimentos adolescentes, né, o tipo da música, principalmente a gente vê agora a aplicação de tecnologias, né, que acho que a igreja está presenciando isso, e isso é muito bom. Nos nossos grupos de louvores estão procurando a aplicação da tecnologia, né? Então, esse movimento worship traz o quê? Antes se via simplesmente um piano, um teclado, né, coisa mais básica. Então você tem ali um conjunto de instrumentos que agrega, exatamente o que o Rodrigo falou, que tem essa questão da elevação, né? Hoje o pastor ali está falando, você tem aquela sonabilidade, do teclado, que não é simplesmente um timbre comum, é um timbre, é uma tecnologia aplicada, né? E a gente louva a Deus pelos nossos tecladistas aí que trouxeram essa tecnologia. Então hoje, para resumir, esse movimento worship trouxe os pontos positivos que eu vejo nele, né? O VS, que a gente usa muito hoje, o VS que incorpora um pouco mais a música, dá maior volume à música, o pad, né? A guitarra, né? Hoje eu não consigo imaginar um grupo de louvor que não tenha guitarra. A guitarra praticamente quase que ela faz uma sonabilidade de um teclado, né? Ela tem ali a sua tecnologia que consegue timbrar e consegue fazer a música ficar melhor, né? Esse é o ponto positivo. Eu acho que se Jesus estivesse hoje aqui vivendo, tivesse descido na terra hoje aqui, ele com certeza utilizaria dessa tecnologia. Eu até anotei com um versículo, quando Jesus utilizou tecnologia na época, né? Eu acredito que foi o primeiro microfone da época, quando Jesus precisava falar para uma multidão grande, o que ele pediu? Pediu né, que ele entrasse num barco, que afastasse, para que a voz dele pudesse ser alcançada. Então, eu tenho certeza que Jesus utilizaria dessa tecnologia. Então, esse é o ponto positivo da tecnologia, que veio através do worship, né? Agora, uma coisa que me preocupa, né, e eu termino a minha fala, essas tecnologias, elas têm que ser realmente sonoras, ela tem que vir para agregar, tem que vir para ajudar, para levar a igreja a adorar, é uma estratégia, só que ela não pode jamais engessar a música, engessar a ministração, e isso tem sido uma das minhas preocupações, e a gente comenta muito isso nos nossos ensaios. Tá. Então, deixa eu tentar entender. Esse worship são também as adaptações tecnológicas, essa evolução musical trazida também para a adoração. Agora, tentando responder a nossa pergunta, o Nazareno, isso é determinante para ser um adorador, para adoração, ou tentando responder a nossa pergunta, né? Existe essa maneira correta? É o tradicional? É o worship? Precisa tecnologia? Não precisa tecnologia? Qual é a verdadeira adoração? Então, acho que a gente precisa estar muito sensível na igreja que você está inserido, né, para poder utilizar. O Adolfo foi muito feliz no que ele falou. A gente não pode estar engessado, né? E às vezes
para quem está em casa e sabe como é que funciona o VS, às vezes a gente fica muito preso a isso. Então a gente fala daí sobre a adoração extravagante, entre vários outros assuntos. Mas eu acho que a gente precisa estar muito sensível ao momento do culto, à igreja, à cultura do seu estado, do país, da cidade, enfim. Mas eu acredito que você precisa estar sensível para aquilo que o Senhor quer, e eu acho que daí vai fluir uma adoração ou só com o seu violão, ou com muita coisa junto, muitos instrumentos. Ou até mesmo sem violão, com o coração derramado na presença de Deus, em sintonia com o céu. Essa é a verdadeira adoração. Essa é a essência. Eu acho que isso é unanimidade, né? Acho que todos concordam, né? Até porque eu acho que, tipo assim, não tem tecnologia que vá... Claro, ela ajuda, mas se você não tiver com o coração no lugar certo na hora de adorar, ela não vai fazer nada por ti, entendeu? A pessoa pode chegar numa igreja com tecnologia de ponta, ter iluminação, ter o telão de LED, ter instrumentistas muito bons, mas se o coração dos músicos e do ministro de louvor e de quem tiver a audiência, no caso, né, a igreja, a congregação, não tiver no lugar certo, não vai adiantar de nada, entendeu? Aí o músico aqui... Se ele tiver coração no lugar certo em conduzir o povo de Deus em adoração, e a pessoa que estiver lá embaixo não souber ser conduzida, não vai adiantar de nada, entendeu? Vai ser só música, né? Vai ser só música. Só música. Como diz um vocabulário, né? Tipo uma lata vazia, ela só faz barulho, né? Lata vazia. E só música a gente pode fazer em qualquer lugar, né? Então, adoração tem também a ver com música, mas é mais a ver com alma, com derramamento, com conexão com os céus, com vida, né? Ok. Você já pode ir comentando aí o que você está achando desse debate, mandar a sua pergunta. Eu quero já mandar um abraço para quem está com a gente, um abraço para a Noêmia, professor Rodrigo, pastor Aguiar, um abraço para a Ivone, a Regina, a Roselaine, para a Josi, a Claudete, o doutor Gilvan, Elias, o Marcos Vinícius, a Regina, a Lígia, um abraço para o Altair, tanta gente, o Osmar, o Rafael, tanta gente conectada conosco, que bom. Manda esse link aí para mais gente, para os músicos que você conhece, para eles estarem aqui com a gente conectado. A gente hoje também teria outros convidados, convidei os maestros Amós e o pastor Anderson, mas eles tinham outros compromissos, não podia. Mas nós queremos já mandar um abraço para eles, disseram que ia estar conectado. Deus abençoe vocês, grandes músicos e adoradores. A gente falou um pouquinho sobre, então, essa questão aí, né, sobre adoração e, claro, movimento novo, movimento worship, adoração extravagante e essa adoração mais tradicional, dos hinos mais antigos, né, quem sabe sem tanta tecnologia, mas com letras profundas de adoração. Agora, a gente sabe que na igreja, quem é ministro de louvor muitas vezes encontra esse impasse, né? A gente encontra algumas pessoas dizendo: mas vocês estão muito modernos, né? Essa guitarra distorcida aí, essa bateria, principalmente o pessoal de mais idade reclama. Também tem os mais jovens, quem sabe quando você puxa aquele lá do fundo do baú, né, o pessoal olha para vocês e diz: mas que Deus, vocês ainda continuam com essas músicas de 50 anos atrás? Tem isso, Aline? Não é fácil agradar todo mundo. Não é mesmo. Tem muito, muito mesmo. Às vezes não é nem a questão da música, mas do som, do barulho, né? Porque, querendo ou não, um grupo de louvor mais equipado é muito mais barulho do que antigamente se tinha, né? Hoje em dia é tudo muito eletrônico, tudo muito, né? A guitarra, eu lembro que ouvia o meu avô falar que era coisa do diabo, né? Nas igrejas, bateria não entrava. Então, a bateria faz muito barulho. Eu acho que, né, é complicado agradar todo mundo, é muito complicado. Mas a gente não pode pensar assim: eu vou lá tocar o que eu quiser, eu vou lá e o meu grupo vai fazer desse jeito e quem não gostar... Não é assim que funciona também. Eu aprendi, né, inclusive no seminário era muito falado sobre isso, de que você tem que perceber o que a igreja gosta, sabe? E se alinhar também com seus pastores, enfim. É um abraço, né, de todo mundo, assim. Coração materno e paterno, né? Tem que agradar a todos. Exatamente. A Aline falou do seminário, você fez CTMDT. Isso, né? lá no Diante do Trono. Tá certo. Pastor Nazareno, nessa questão, como lidar com isso? Esses públicos que, quem sabe, vêm para o culto com uma expectativa, né? Então, eu lembro no ano passado, o CEADBLO do ano passado, no sábado pela manhã, o Black trouxe uma ministração sobre gerações, conflitos de gerações dentro da nossa igreja. Então, a gente tem pessoas
que estão nascendo, né? E temos pessoas aí na casa dos 80 anos. Então, são pessoas que tiveram uma cultura de educação, de crescimento totalmente diferente de hoje. Então, pessoas que iam para a igreja e tinha acordeon, e era esse tipo de música que eles tinham, e a adoração era essa. Então, eles vêm para a igreja hoje. Então, a gente precisa ter essa maturidade espiritual, a gente precisa conviver em unidade para que não haja problema, né? Então, a gente precisa estar sensível a isso. Uma questão, né, que a gente percebe que é extremamente necessário, eu sempre digo, em primeiro lugar tem que ter o respeito, né? As gerações mais novas têm que respeitar os mais velhos e os mais velhos respeitar os mais jovens. E também, junto com o respeito, vem ter um pouco de flexibilidade, porque queira ou não, ambos têm que ceder um pouco, porque senão vai ter choque. Eu me lembro de um atendimento, deve ter uns 4, 5 anos atrás, que eu fiz uma pessoa que veio, uma senhorinha já um pouco de mais idade, né, veio reclamar, não, a nossa igreja está muito moderna com essas guitarras distorcidas, e ela veio reclamando, né? Eu falei, pois é, a música ela evolui, os nossos jovens eles gostam e tal, daí eu falei isso para ela, a importância dela, quem sabe respeitar um pouco o desejo dos jovens e tal, mas ela foi bem dura, até quando eu fiz uma pergunta para ela. Pergunta que eu fiz, os teus filhos e os teus netos congregam? E daí ela teve que reconhecer que eles não congregavam. E justamente ela falou, e daí a gente começou a conversar, ela disse, um dos meus netos, né, não ia comigo na igreja, porque eu sempre levava ele aonde tinha as músicas que eu gostava, tal, do meu jeito, e ele não se identificava com aquele público, com aquela realidade. Então, eu acho que o respeito e essa flexibilidade faz com que a igreja caminhe para uma unidade, que a gente precisa, eu acho, separar muito bem. O que é a unidade de uniformidade? Né? Jamais eu acho que a igreja ela vai ser uniforme, todos teriam o mesmo gosto de música e assim por diante. Alguém concorda, quer falar sobre isso? Adolfo? Olha, exatamente isso, pastor. A uniformidade é uma questão que, se a gente for pegar o significado dessa palavra, né, se comporta de uma maneira regular, insiste na mesma ideia, ela vai totalmente de contra aquilo que Jesus ele quer da igreja. Jesus ele espera de uma igreja que trabalhe a unidade. A unidade dentro de uma multiformidade. Se a gente pegar em Efésios 4:1-7, diz que Paulo fala, rogo-vos que vivam de maneira digna de vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros. E ele vai falar de que cada um fique naquilo que foi chamado, ou seja, cada um tem um chamado, cada um tem uma forma de ser, cada um tem uma maneira. Por isso que Jesus compara a igreja como corpo, porque corpo existe membros e membros diferentes, e cada membro tem a sua função, né? Até o meu pai, quando pregava, ele fez uma analogia dizendo, né, do pé, né, do pé e o nariz, né? O pé reclamando, poxa, eu tenho que carregar você que é pessoa pesada, vai fazer se eu tropeçar numa pedra, o primeiro que vai ser prejudicado é você, o nariz. Então, assim, a grande verdade é o seguinte, a igreja, ela precisa estar unida, e isso trazendo para o grupo de louvor, né? No grupo de louvor a gente vê muitos ali com muitas ideias diferentes, tem pessoas que cantam músicas que não gostam de cantar, e nós como líderes sofremos isso. Sim. Né? Às vezes tem músicas que eu acho legal, chega o grupo fica com aquele desespero assim, com aquela cara assim, meu Deus, é essa música, né? Mas isso também faz parte, porque tem que se haver respeito, né? Tem que se entender. Eu acho que é importante, Adolfo, essa diversidade no meio do próprio grupo, né, de louvor e adoração. Acho que é importante, justamente pelo fato deles poderem selecionar as músicas de uma maneira equilibrada para todos os públicos, porque às vezes se um grupo de louvor, todos eles têm a mesma maneira de pensar,
corre-se um risco deles estabelecerem um padrão que, digamos, né, 1% ou um terço, quem sabe, da igreja vai se identificar e os outros ainda não conseguem fluir, né, porque não se identificaram. E essa mudança, né? Graças a Deus que nós vivemos numa igreja que nós temos muitos grupos, né? E aí você pode vir todo final de semana, você sempre vai ter sempre um grupo diferente, sempre um estilo diferente, uma música diferente, né? E isso é legal, essa diversidade, né? De músicas, de estilo, né? E principalmente entendendo, aquele grupo toca daquele jeito, ele toca daquela forma, mas ele é melhor tocando daquela forma, né? A Bíblia fala que nós temos que sempre olhar para o próximo, né? Vendo ele como maior, vendo ele como superior a você. Então eu acho que isso, até os ministros que nos veem, os líderes, né? Buscar isso, sabe? Entender que nós precisamos exercer esse papel e entender que todos que trabalham, principalmente nós aqui com foco na área do louvor, a gente tem que entender que todos que fazem parte desse ministério fazem a diferença, sendo tocando acordeão, sendo tocando guitarra distorcida, seja tocando violão simples, ou se não tem um teclado, todos fazem essa diferença. E eu acho que tem que ter respeito também, com relação, já ouvi muito desrespeito, quando o coral levanta para cantar, por exemplo. Tem gente que não gosta, é uma música mais sacra, mas quantas e quantas pessoas já foram alcançadas por uma canção? E às vezes o fato de você ter que estar sentado na hora que o coral está cantando e você não participar como louvor congregacional, você não consegue usufruir de uma boa música, de uma boa letra, só porque você está sentado. Mas você pode adorar também e escutar aquela canção, né? E alcançar outras pessoas e você também. Assim são com os hinos da harpa também. Enfim, são N situações que a gente tem que ter muito respeito. Porque a igreja, graças a Deus, a Assembleia de Deus, ela é muito talentosa, cheia de pessoas com vários tipos de dons, né? A gente infelizmente não teve aqui o Andy e o Amós para falar justamente sobre essa parte mais sacra, né? Que é a banda, o coral, enfim. Mas eu acho que a gente tem que aprender sim a conviver, porque eu já estive, inclusive, no seminário, onde só tinha grupo de louvor. E que saudade de sentar e escutar o coral cantar. Eu acho que esse assunto realmente é muito pertinente, Aline, porque nós temos percebido que muitas igrejas estão tirando, né, de uso o coral e as orquestras. Isso é uma tendência, o Nazareno, assim, corre um risco dos corais e orquestras dentro das igrejas ser extinto? É uma realidade e, infelizmente, a gente corre, sim, esse risco. Eu não sei se talvez por falta de pessoas que talvez tenham o interesse de estudar novamente por partituras, enfim, talvez essa tendência agora, talvez tenha um choque aí, mas realmente faz muita falta. Ontem, na live de ontem pela manhã ainda, esqueci o nome do nosso presbítero que ministrou, e ele falou ainda do nosso congresso que teve de Homens de Honra, no último congresso, no último ensaio do coral dos homens, um irmão que tinha problema de vista foi curado. Então, são, assim, sem falar a qualidade que a Aline já falou, sabe, de a gente poder ouvir um tipo de música incrível, que requer muito ensaio, que precisa você ler partitura, a gente corre sim esse risco. E que lutamos juntos aí para que possamos crescer. O Anderson e a Amós fizeram até agora, nessa quarentena, já vídeos do coral e da orquestra, ficaram incríveis, cada um da sua casa, lendo a partitura, e a gente formou aí músicas cantando e tocando. E a gente não pode deixar que isso se acabe, não. E assim, voltando naquele gancho, né, que a gente falou do moderno, tradicional, né, o movimento worship, é interessante que a gente vê os nossos maestros, eles tendo sabedoria para juntar as duas coisas, né? Por exemplo, quando o maestro Andres aqui, ele pega para a orquestra tocar a música do Galileu, você vê que todo mundo fica admirado, porque é uma música nova, acho que está dentro desse movimento worship, eu acho, né? Mas a gente percebe que o povo gosta, assim, com a orquestra junto, né? E participa, eu acho que é muito interessante. E também, né, até o Rafael, ele comentou aqui, falando dessa junção, o próprio Fernandinho é alguém que pega hinos da harpa e ele traz um ritmo mais moderno, mais worship. Uma roupagem, né, nova, André Valadão também fez, né? E eu estava hoje à tarde fazendo análise daquilo que a gente falaria essa noite, e pegando esse gancho aqui da orquestra sinfônica,
muitas vezes os arranjamentos, graças a Deus que Deus nos deu maestros de capacidades, né, com níveis muito altos, e a gente pega músicas aí da harpas, de décadas atrás, que você está cantando, e muitas vezes o arranjamento ele é tão atualizado e tão bom de cantar, que você acaba se esquecendo que essa música, ela não é atual. Essa música, ela é de décadas atrás. Então, aí você vê que realmente você pode fazer sim uma aplicação, restaurando essas músicas, mantendo essas músicas na igreja, também, como falamos aqui, agradando, né, essas pessoas que gostam dessas músicas, utilizando também, né, de novos arranjamentos, com tecnologias novas. Você pode, a música te dá essa abertura, e a banda sinfônica é um grande exemplo. Hoje, se a gente olhar aí, a gente tem músicas maravilhosas, que foram feitos arranjamentos novos, e que você canta, e é bem essa impressão que muitas vezes me passa: poxa vida, essa música é uma música que não é de agora, mas que coisa linda ficou, que roupagem linda, né? Por exemplo, o Anderson foi na cruz, né? Olha só o arranjamento maravilhoso que ficou dessa música. Ficou uma música gostosa de cantar, uma melodia, a mesma melodia, mas com arranjamento diferente. Então, eu acho que é bem isso aí. E é lindo, né? Porque a gente vê, acho esse equilíbrio consegue agradar ambos os lados, exato, né? Eu sou um apaixonado pelas músicas da harpa cristã, as músicas antigas, e quando vem com essa roupagem nova, eu creio que fica aí de uma maneira que alcance então esse público mais jovem, e muitos, quem sabe, que não sabe que é uma música de décadas, quem sabe de séculos atrás, exato, se encante e veja a preciosidade, né, que tem ali. Antes de nós entrarmos em mais assuntos, mandar alguns abraços aí. A pastora Júlia, ela está se manifestando aqui no grupo, e ela quer deixar, né, um louvor a Deus pela vida dos músicos, porque ela sabe que isso exige muita dedicação, né? E é uma grande verdade. Nazareno, tem um preço a se pagar. Para ser um músico, tem que realmente deixar o couro, como diz o ditado. É verdade, tem sim, porque principalmente aqui em Blumenau, a gente sabe que são pessoas dedicadas, e os nossos ensaios, os músicos já vêm com as músicas prontas. Então a gente sabe que, como o Adolfo já falou no começo, o pessoal tenta tirar o timbre certo da música. Então há uma dedicação, não é só você tirar a cifra e decorar os acordes. Você precisa achar o timbre correto, tanto do piano, do teclado, quanto guitarra, enfim, as notas, enfim. É uma dedicação muito grande. Tem o preço de pagar, né? Ensaio, oração, né? Buscar conexão com Deus. Quem vê a gente tudo bonitinho, né? Sempre, prontinho lá no púlpito. Tá tudo muito bonito. Eu acho que a adoração, aqui a gente sempre fala, né? A adoração, ela não começa aqui, né? A adoração é a vivência, é o teu dia a dia, é na tua casa, é na tua família, no teu trabalho. Aqui é só uma continuidade daquilo que você é no teu dia a dia, né? E falando um pouco dessa questão da consagração, né, da dedicação, a gente vê quando Davi teve que levar a arca da aliança. Quem ele escolheu? Os levitas, né? Escolheu os levitas para levar, e ele pediu para que os músicos que cantassem se consagrassem para que essa arca pudesse ser levada. E hoje não é diferente. Nós, ministros de louvor, nós temos que carregar essa presença de Deus para a igreja, e a gente precisa, com certeza, ter essa responsabilidade, ter essa consciência, né? Assim como uma palavra, né? Uma pregação, ela é preparada. Uma vez eu até perguntei, pai, como é que você sabe que há a palavra certa para a noite? A palavra certa, eu prego para mim primeiro. Se essa palavra toca no meu coração, se eu choro com ela, é porque eu tenho certeza que essa é a palavra que Deus quer falar aos corações. E as músicas, já vamos falar de repertório, mas elas também têm que ser escolhidas da mesma forma. Ela não é no formato micro-ondas, 30 segundos, está pronto, vamos fazer acontecer. Essa música tem que ser buscada no joelho, na oração, para que quando nós chegarmos aqui, ela possa levar a igreja a adorar, e ela possa ser um complemento, ou seja, uma abertura, para que quando Deus vir a falar através da palavra, essa palavra possa ser semeada, possa ser plantada de uma forma
mais fácil e mais aberta. Uau, isso eu acho que é algo extremamente relevante nessa pontuação de mostrar o compromisso espiritual dos músicos e cantores e adoradores. A gente percebe, e foi citado aqui pelo Adolfo, né, ali a questão lá do Antigo Testamento, né, Davi, que era um excelente músico, era alguém que construía instrumento, ensinava o povo a adoração, e a gente vê como desde o início Deus valoriza o aspecto musical nas coisas sagradas, na consagração, e a importância dessa santificação, né, por parte dos músicos. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa assim, voltar a ministrar para os nossos músicos, né, no sentido de os músicos entenderem que não é apenas uma performance técnica, mas também é algo extremamente espiritual. E a gente sabe que na igreja, né, tem muitas vezes, eu vou dizer um rótulo, né? Um rótulo os músicos não gostam muito de orar, né? Os músicos, eles não são muito chegados ao jejum. Isso é mito? É verdade? Rodrigo, na tua opinião? Olha, pode ser que seja verdade, eu não sei, acho que vai da vida de cada um, né? Acho que cada um responde por si nessa questão, mas eu acho que o músico tem um trabalho dobrado do membro que vem na igreja normal para cultuar, entendeu? Ele além de ensaiar, além de estudar, além de estar aqui ensaiando, além de tudo isso, ele ainda tem que ter a vida de oração, porque ele é cristão também, entendeu? Então, assim, tem que ler a Bíblia, tem que jejuar, tem que orar. Então, uma coisa pode assim... ser, polêmico para muito músico, mas uma coisa não exime a outra, não é porque você ensaia muito e é um bom músico que você não precisa orar, jejuar e ler a Bíblia, entendeu? Tá certo. Você vê que eu estou botando eles em saia justa, né? O bom de estar aqui apenas, né, coordenando o bate-papo é isso, você joga a bomba para eles. Eu tenho mais uma bomba aqui. Alguém fez uma pergunta interessante, né? A gente estava falando ali de letras, né? E alguém perguntou... a respeito do assunto, parece que as letras hoje são mais egocêntricas do que antigamente, né? Antigamente parece que os louvores eram mais para adoração a Deus, engrandecer o nome do Senhor. Hoje parece que tem muita música que gosta de inflar o ego da pessoa. Qual a opinião de vocês sobre isso? É o humanismo, né? Eu acho que acho que é tanto na abordagem que hoje muita gente tem. A gente vive numa sociedade que chamam de millennial, né? Os millennials. É muito humanista, é muito voltada para si. Então, você tem aquela ideia de que, Deus cuida de mim, Deus isso, Deus aquilo, né? A ideia é sempre do pastor, sempre aquela coisa assim que tipo muito voltada para o eu, né? E isso acho que te exime de fazer muita coisa. Quando é tudo muito voltado para si, eu não preciso fazer muito para as coisas andarem, acontecerem, porque Deus está sempre cuidando de mim, entendeu? Essa ideia, eu acho que o humanismo trouxe essa pegada de tipo a letra ser muito voltada pro Deus cuida de mim, Deus, entendeu? É porque a pessoa sendo centro. A gente hoje tem muitos compositores muito bons, né? E eu quero traçar aqui dois paralelos. Infelizmente, a gente tem visto essas músicas elas se alastrarem por todo o Brasil, vamos dizer assim, essas músicas de letra fácil. A gente até comentou que letra chiclete, né? Eu até coloquei aqui a música Express, né? Música micro-ondas, 30 segundos está pronto para cantar. Você cantou, é rapidinho. Ela não tem conteúdo, não me entendam. Existem músicas que são pequenas que tem menos é mais. Tem músicas que você canta 2 frases, mas ela reflete a palavra de Deus. Eu acho que esse é a essência, né? Não é o tamanho da música, mas sim se tem profundidade, né? A gente tem aqui, está aqui com o pastor Ledial, e tem tantos pregadores aqui que sabem que uma mensagem para cebola tem que ter começo, meio e fim. E muitas vezes a gente tem músicas aí que não tem nem começo, nem meio, nem fim. Ou seja, tu não entende nada.
Eu estava hoje no carro escutando o título da música, Um Abismo Leva a Outro Abismo. É o título da música. Eu disse, Jesus, o que é isso? E é o gospel. Um abismo leva a outro abismo. Mas como assim? Sabe? Então, assim, eu vejo que nós temos grandes compositores na nossa igreja, no Brasil, sabe? Mas os verdadeiros culpados, sabe quem são? Os verdadeiros culpados são as pessoas que consomem. Por quê? Por que eles continuam fazendo esse tipo de música? Porque há pessoas que consomem essas músicas. E aí eu vou pegar pela palavra, e a palavra diz que o povo, ele peca, né? Tem uma tradução que fala que o povo é destruído por não conhecer as Escrituras. É por isso que não ouve, por isso que escutam essas músicas, porque não conhecem a palavra. Porque se conhecesse a palavra, eles simplesmente não aceitariam escutar essas músicas. E levariam esses autores, né, a fazer músicas com mais profundidade, porque há capacidade, porque o dom, eles têm, possuem esse dom. Falasse ali sobre o consumir, né? Eu estava conversando com um amigo essa semana para ver como esse lance do eu e do humanismo é muito forte, né? A gente estava conversando sobre livros, né? E ele estava me falando que os livros mais vendidos hoje no Brasil, e talvez até no mundo, né? Eu não sei, a gente estava conversando a nível de Brasil, né? São os livros de autoajuda. E isso demonstra o quanto as pessoas estão preocupadas assim, eu tenho que estar bem, eu tenho que, entendeu? Então, assim, tanto nessa questão do louvor, quanto na venda de livros, a gente vê o reflexo de uma sociedade que se preocupa muito com o ego, né? Com o eu em si, né? Interessante essa questão, e realmente a gente percebe, né, que as músicas, elas seguem essa tendência humana. Parece que o egoísmo, o hedonismo, tudo voltado para si mesmo, né, tem aumentado. Foi citado aqui dos livros, e a gente vê essa realidade também nas músicas. Falamos alguma coisa das letras, né? Deixa eu jogar mais uma bomba para vocês aqui. Questão de ritmo. Tem ritmo mais sagrado que outro? Nazareno, ou existe algum ritmo inapropriado para adoração? Rodrigo podia responder, ele é baterista. Pois é. Então, isso é muito complicado. Eu tive o ano passado a oportunidade de estar num estado lá para cima, e todas as canções que eles tocaram na igreja foi no ritmo deles. Então, você passava assim no lado de fora da igreja, se você parasse de cantar ou de ter um instrumento de cordas, você ouviria bastante percussão. Então, você não saberia o que estava acontecendo lá dentro. Então, é complicado isso, mas eu acredito que... Eu não sei. Agora, a gente precisa, eu acho que tá sensível à cultura, sabe? A gente pegar um worship aqui nosso aqui e nós parar lá na África para fazer uma semana, eles vão expulsar nós no primeiro dia já. Então... o assunto é interessante. Aline? Então, a gente tem muito costume de pensar assim, começamos o culto com uma música mais rápida, e quando se fala em adoração, a gente tem que colocar uma música lenta, né? Para conduzir as pessoas na adoração. Eu acho que a adoração em si, ela não tem uma música própria, mas existem momentos e músicas apropriadas para o momento. Né? Você não pode começar a querer fazer com que todo mundo feche os olhos muitas vezes, e muita batucada, muito barulho, a bateria no auge. Talvez isso não vai funcionar, né? E agora uma música mais lenta, né? Infelizmente, a gente sabe que o ser humano, ele é muito levado pela melodia. Não sei se infelizmente ou felizmente, porque, né, a música ela tem esse poder sobre a gente, mas eu acredito que existem momentos específicos onde cabe cada música, né? O Aloés tem muito esse costume, né? Vamos abrir com uma música mais agitada, porque vai trazer o pessoal para adorar, para cantar junto, vai envolver a congregação. E aí, quando todo mundo está atento, né, aquilo está equilibrado, aí você traz uma música mais lenta, aí vai baixando o nível, vai baixando. Aí, quando todo mundo já quietinho, aí entra a palavra, né? É um costume, mas eu acredito que é porque são momentos mesmo de cada música, né? Aconteceu um episódio, né, nesse tempo todo, foi comigo com o pastor Lediel, né? Foi uma comunicação, não sei se ele vai lembrar disso, né? Mas para pegar para ver como a música ela pode dificultar, e eu dificultei a mensagem dele, porque ele chegou para mim e falou assim: Adolfo, você faz uma música rápida.
Poxa, falar para um músico Eu me lembro. música rápida, eu falei, beleza, vou Acelerar dar o aquele ritmo. pau. Peguei uma música rápida lá e pau. Né? E no final do culto, o pastor falou, o que tu fizesse, pastor? Eu entendi que era uma música rápida. Né? cortar a música. Na verdade, Era uma música na verdade, curta, o pastor né? queria uma música curta, uma música, né? Mas se fosse uma música, onde que queria? Uma música que, né? Eu me lembro disso, que cara. fosse para a realidade, para preparar a igreja para receber a palavra. Eu pedi uma né? música curta porque o horário já Sim, estava exato. avançado. E daí e a gente precisava, né, Sim, gastar um tempo na sim. palavra, investir um tempo na palavra. Sim. Falei uma música rápida em vez de usar a palavra Sim. curta. E ele ficou repetindo várias vezes Não, aquela música sim. pauleira. Meu Deus. Mas aí você vê realmente, pegando o gancho da Aline, o quão importante é você aplicar a música certa na hora certa, né, para aquilo que o momento está pedindo, né? A importância do ministro de louvor também ter essa sensibilidade, né? Após uma palavra também, Isso mesmo. aplicar uma Um música tema, que né? tenha um tema. Existem as músicas temáticas, né? Que a gente muitas vezes não toca com a igreja, mas pós a palavra. São músicas temáticas, né? Uma vez a gente Reafirmar a mensagem, né? Isso, uma vez a gente cantou a música O Deus que Surpreende e a gente escolheu, a gente tocou até durante o culto e a gente não havia nem conversado, se eu não me foge, foi o pastor Ledial que pregou exatamente sobre o mesmo tema. A palavra era O Deus que Surpreende. E o quão bom é isso, quando tem essa sintonia, essa sensibilidade, né? Quando o Espírito Santo ele dá a mesma revelação e aí o culto flui, né? Bom, você viu que o papo tá gostoso, né? A gente falou um pouco aí de ritmo e acho que a fala do Nazareno ela traz uma luz sobre isso. Se a gente às vezes querer engessar a verdadeira adoração apenas num ritmo, a nossa cultura acaba condenando outras culturas, né? Quem sabe quem ouve os africanos lá com os tambores e as danças, né? Adorando a Deus, alguns podem se escandalizar, alguns pensam, não, tem que ser só o piano. Então, eu acho que vai muito além do ritmo, né? Falar, por exemplo, do rock, né? O rock... Foi demonizado por muito tempo, né? Nossa, muito Mas, tempo. gente, a gente vê igrejas aí que pessoas que estão sendo alcançadas através do rock. Oficina G3, Existe, Resgate, né? essas bandas nacionais, quantas pessoas já alcançaram, né? Rapaz, se a gente começar a falar de rock aqui, a gente vai até meia-noite. Viu? Até não meia-noite. dá. Porque Deixa é pra um lá. assunto polêmico, Sim, já deu Muito. muita discussão, muitos livros escritos, né, Verdade. a respeito desse assunto. Mas realmente é polêmico. Tem determinados ritmos que são polêmicos, né? Mas eu digo assim, falando no sentido de alcançar vidas hoje, sabe? Não que eu não consigo enxergar a nossa igreja aqui tocando rock. Nossa igreja, mas pegando o gancho que o próprio Nazareno falou, lá na África, existe um tipo de ritmo, né? E assim, não falando só de rock, mas tem tantos outros ritmos, o reggae, que a Bola de Neve Church usa muito o reggae, um dos melhores grupos de reggae é eles, né? A gente vê pouco, eu acho um ritmo fantástico, né? Mas assim, é exatamente isso, sabe? É respeitar, sabe, as etnias, as regiões. É a questão do contexto, né? Do contexto. E aí você pega o Salmo 150, que eu acho que para mim é o que fala tudo, né? Com símbolos, com tamborins, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, independe do ritmo. Se estiver louvando ao Senhor, é o que importa. Amém. Acho que esse assunto a gente fica por aqui, porque senão também vai longe. Deixa eu polemizar mais um pouquinho aqui. Teve uma fala do Rodrigo interessante a respeito, então, de até a música gospel, né, se adequando aí nessa realidade mais humanista. Tem muita gente que hoje se questiona a respeito dessa indústria, né? Porque a gente sabe que lá fora a música é uma indústria e as pessoas produzem também para ganhar muito dinheiro, né? No mundo cristão, tem também essa indústria gospel? O que você acha, Rodrigo? É uma pergunta difícil de responder. Não sei, eu não acompanho assim tanto o mercado. Na verdade, a questão, o que é indústria hoje? Né? Porque hoje em dia você grava um CD e você não faz dinheiro dele, por causa da música digital, né? Você faz dinheiro de outra forma e eu não sei quanto essas plataformas pagam, né? Mas
os artistas, a maioria deles reclamam que é pouco, né? Mas existe músicos cristãos mais interessado em fazer com que as músicas fiquem famosas do que, de fato, colocar algo que engrandeça o nome do Senhor e assim por diante? Você acha que tem isso? Ah, meu amigo. Tô botando lenha na não, fogueira, não é né? que é difícil dizer, porque, assim, talvez você saiba o que faça sucesso, entendeu? Como músico. Eu acho que se eu gravar isso aqui vai fazer sucesso. Mas eu acho que vai depender, o público é que manda, né? Você vai fazer música para o público, independente da música que você faça, você vai ter que agradar um público, né? E é difícil dizer, eu não sei, eu realmente não sei responder muito essa pergunta da questão da indústria musical. Acho que é difícil dizer se a pessoa faz... Eu acho que assim, se ela faz a música para vender, ela está no lugar errado, né? Porque quem faz música para vender... você está deixando várias coisas, inclusive preceitos bíblicos para trás, quando você... eu vou entrar nesse ramo para ganhar dinheiro, né? Acho que sim, você vai fazer... Se você for bom e a sua música for boa, você vai, consequentemente, ter fama, fazer dinheiro, né? Mas se você entrar nessa só por isso, não vai muito longe. Parece que tem pessoas que entraram nessa só por isso, né? O que a gente vê, às vezes... Pessoas que eram muito famosas no mundo secular através das músicas e parece que pararam de vender, então da noite para o dia o cara se converte e já começa a estar nos púlpitos com músicas cristãs para ver se consegue alcançar um público cristão. Parece que tem um interesse mercadológico. Eu acho que o que vai determinar a tua longevidade nesse meio, né, cristão é o quão genuíno e autêntico você é. Né? Se você está pautado pela palavra, se você onde o seu coração está. Né? Eu acho que isso vai definir a sua longevidade no meio cristão, né? O Rodrigo chegou num ponto que eu pensei o tempo todo. Se você realmente tem o foco naquilo que Cristo te chamou, que é pregar o Evangelho, vai passar ano, vai mudar, você vai, né? Que nem um exemplo que eu conheço muito antigo é o Diante do Trono, né? Tantos anos, e olha como eles se modificaram. Né? A banda modificou, tinha um instrumental, tirou os instrumentos de sopro, foi passando por várias gerações, até colegas que estudaram comigo estão fazendo parte, fizeram parte, não sei se ainda fazem, mas enfim, foi se modificando, né, com o tempo, porque o alvo deles o tempo todo era o quê? Era alcançar as pessoas, era alcançar através do louvor e adoração, e olha onde eles chegaram. Eles estão no mundo inteiro, né? Então, acho que vai muito do que o teu coração. E se realmente o teu coração não está, né, no alvo certo, no foco certo, com certeza, você vai um tempo, mas... E até o público, eu acho que acaba descobrindo, porque sente que não tem vida na canção, nas músicas em si, né? Se a gente pegar Efésios 2, 4, né, fala sobre a graça, que nós recebemos a graça, né, e Deus nos alcançou, Ele não nos cobrou, Ele nos deu. Ele disse que o dom que Ele nos deu, isso não vem de nós, é dom dEle, né? E aí eu quero traçar um paralelo não só na questão só da música, mas da valorização do próprio artista, né? Infelizmente a gente tem artistas aí que estão se valorizando no mercado, se sente os jogadores de futebol, quem me paga mais, passe, né? E talvez eu estou sendo bem polêmico aqui, sendo bem pesado, mas é porque eu sou bem contra, né? Como diz a ministra Damares, eu sou uma terrível cristã, eu sou um terrível contra isso. Eu acho que se eu tenho um dom que Deus me deu, né, e eu decido viver disso, se hoje eu decidir seguir um caminho de itinerante, servindo ao Senhor nas igrejas através do meu louvor, eu acho que Ele vai cuidar de mim. Eu não sou contra as pessoas que fazem, criam seus trabalhos, tem ali o seu CD, sua plataforma, seus livros, não sou contra, mas você não pode impor. A partir do momento, eu acho que o grande perigo hoje que a gente estamos vendo nos cantores, e aí entra essa questão da mercadologia, o mercado gospel, no mercado da música, cantores impondo, eu vou cantar na sua igreja, eu vou te cobrar tanto e canto só 3 músicas. Eu acho que isso aí é o grande perigo.
sabe? E isso é uma coisa que realmente me deixa espantado, né? Porque a gente tem esse dom que Deus deu para essa pessoa, não é dele, é Deus que deu. Deus deu essa oportunidade e deu esse privilégio de ser exaltado e ser conhecido, e deveria estar levando a palavra, a música dele deve libertar vidas, né? E não cobrar por isso. Seria essa questão de o estrelismo gospel, né? Porque a gente tem visto que no Brasil os evangélicos têm aumentado de uma maneira muito exponencial, né? Tanto que, como eu citei, tem cantores gospel que numa live alcança 2 milhões de pessoas. Isso é muita coisa. Isso mostra também que tem muitas pessoas que usam e consomem esse material, né? Agora, acontece mesmo essa questão de estrelismo gospel, né? Nazareno, a tua opinião sobre isso? Acontece sim, esse estrelismo gospel, e a culpa é nossa, né? É de quem acompanha. A gente vê como eles utilizam muito as redes sociais, e parece que eles vivem disso, né? A gente não vai generalizar, mas eu acho que a gente precisa estar sensível, vou usar de novo essa palavra, para entender se a pessoa realmente está, né, na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Se é de Deus, vai permanecer. Você vai ver nas músicas, sabe? Às vezes, talvez, Deus deu uma canção para essa pessoa e foi incrível, abrangeu muitas pessoas. Mas depois, eu vi até uma reportagem, abrindo parênteses, de cantores que ficavam o dia todo junto, fazendo vários trechos pequenos, e lançavam isso nas redes sociais, pensando que talvez um desses bombasse, então daria dinheiro para eles. Então, a gente vê muito disso, de pessoas que vivem disso, de redes sociais, e a gente precisa dar toda a honra e glória somente a Cristo. Alguns buscam mesmo a fama, né? Outros, claro, se tornam muito conhecidos, famosos, e eu não estou aqui dizendo que essa fama ela é péssima ou negativa. A gente sabe que tem cantores comprometidos com Deus, que ficaram conhecidos e não perderam a essência. Verdade. Mas esse estrelismo é perigoso, e acho que o Nasa falou muito bem. As pessoas, elas acabam, né? Nós, os cristãos, acabamos colocando a pessoa num pedestal e muitas vezes tendo adoração no lugar de Cristo. Assim, acho que não dá, não vamos citar nomes aqui, né? Mas eu acho que quando você começa a esquecer que não é sobre você, aí é que o problema começa. Você tem o dom, mas não é você. Você faz para alguém. É verdade. Você faz para Deus, entendeu? Quando você começa a esquecer isso, aí é que o problema começa, né? E isso não é só para quem é famoso, né? Se você ou músico, se você tá, ou pastor, se você está aqui na igreja e você é ministro de louvor, e você começa a esquecer por que você faz aquilo e para quem você faz aquilo, ali começou um problema. Pegando o teu gancho, Rodrigo, né? Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado a si mesmo se recomenda, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Uau, isso, fantástico. 2 Coríntios 10:17. Palavra de Deus aí, né? Nessa questão, acho que o Nazareno citou um ponto importante, porque antigamente a gente apreciava muito as músicas das pessoas. Se a gente pegar aí, né, e acho que só para citar, né, alguns cantores famosos lá de 40 anos atrás, dentro do mundo cristão, né? Osés de Paula, né? Quem mais? Ademar de Campos, Asaf Borba. Esse pessoal nossa, muitas músicas boas, né, que a gente cantou e às vezes canta por muito tempo. Eu vejo um grande diferencial hoje, justamente pelo fato que antigamente a gente gostava das músicas, muitas vezes nós cantávamos as músicas sem nem saber quem era o autor. É verdade. Hoje as pessoas, elas, quando gostam de uma música, já vão ver no Google quem é o autor e já passam a acompanhar essas pessoas nas redes sociais. E daí não é mais a música apenas que influencia a pessoa, mas a vida do cantor, a vida, né, ou do artista, ele acaba interferindo também e influenciando a vida das pessoas. E aí, muitas vezes, a gente pode cair num risco, certo, Adolfo? Esse tema é bastante preocupante, porque a gente está falando de questões perigosas em relação, inclusive, a idolatrar, né?
A pessoa passa a idolatrar, começa a seguir o músico, e eu acho que vai mais do músico a forma que ele se apresenta nas redes sociais. E eu me lembrei hoje, pensando que se fosse Paulo hoje nas redes sociais, quando ele disse assim, né? Sejam meus imitadores assim como eu sou do Senhor. Ponto final, eu acho que responde. Eu sou contra um cantor famoso ter ali o seu Instagram e ter os seus seguidores, não. A partir do momento que ele tem a responsabilidade de que ele está levando essas pessoas a Cristo, que a vida dele é cristocêntrica, não tem nenhum problema ter as pessoas seguindo ele. Esse é o grande problema. A gente vê muitos cantores, de repente, como está discipulando essas pessoas? O que essas pessoas estão vendo deste cantor? Esse é o grande problema. Só que às vezes tem o perigo também de ser o contrário. Por exemplo, tem uma querida amiga minha aqui na igreja, que ela disse para mim um dia: eu te chamava de Aline Popstar, quando não te conhecia de perto, porque tu é muito séria. E aí, quando tu passava, muitas vezes, e eu sou distraída no sentido de estar pensando em alguma coisa, às vezes pode passar por mim e eu não cumprimentar. E ela disse que, por causa disso, ela me chamava de popstar, porque achava que eu era uma boba. E aí, assim, as pessoas, muitas vezes, já ouvi relatos, julgam, né? Já ouvi relatos de cantores não estarem muito perto do público, né? Por exemplo, eu tive muito contato com o pessoal do Diante do Trono. E eu lembro que na nossa formatura, a Ana Paula Valadão foi lá e cantou, e ela logo foi embora. Porque senão as pessoas vão muito em cima e não é o objetivo dela. E algumas pessoas eu ouvi comentários: é uma grosseira, é uma pessoa assim, né? Snob e tal, mas não é, na verdade a intenção dela é que aquilo não acontecesse, porque incomoda, né? E nós continuamos sendo seres humanos. Às vezes chega assim: Aline, tudo bem, que a gente realmente acaba ficando muito conhecido, principalmente porque está aqui na sede. Então, já aconteceu de eu chegar numa loja, né, e tá escolhendo coisas, e a mulher sair do provador e dizer: Aline! Eu não sei até hoje quem é. Né? Mas aí eu fiquei pensando: mas de onde ela me conhece? Ela falou para a filha dela: é a moça que canta lá na igreja. Ela me conhece da igreja. E assim, se eu de repente estivesse fazendo alguma coisa ali que ela não achasse legal, né, ela ia já sair falando da Aline, mas a Aline é um ser humano, né? Nós somos humanos. E é isso que acontece. As pessoas também têm essa mania de endeusar também, né? Foi o que foi citado aqui, né? A respeito de as músicas vêm desse formato, muitas vezes tem esse estrelismo, gosto, porque tem um público que gosta e que aplaude. Boa palavra da Aline Popstar. Brincadeira. Pode mudar aí, né? Mas tem um lado também de quando eu acho que você se espelha em alguém. Eu acho que isso é legal, né? Foi um referencial. Eu tenho o Marcos Witt, para mim, é uma das pessoas, um dos ministros que eu tenho como referência, né? Ele aqui também, o Davi Sasser, um dos dois ministros que eu sigo, que eu gosto, né? São pessoas que eu sigo. Então eu acho que tem esse lado também. Quando a gente segue, mas não idolatra, por não idolatrar, mas por realmente exato. E a gente vê isso com o respaldo bíblico, né? Eliseu, ele quis seguir o que Elias fazia, e ele foi bem ousado, né? Eu quero o dobro, né, do que esse cara faz. E Paulo também diz, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso. Então, se o referencial é Cristo, a gente pode também olhar para a pessoa e aprender com ela, né? O tempo passou, já foi 1 hora aí de bate-papo, tem alguns pontos que eu gostaria de entrar ainda. Uma delas, a gente falou de redes sociais, globalização. A gente tem percebido que, claro, o mundo se tornou pequeno na internet. A gente consegue ter acesso a coisas do mundo inteiro. Consequentemente, a gente também importa coisas do mundo inteiro. Hoje, as músicas que a gente canta são músicas traduzidas, né? Do exterior, Estados Unidos, Hillsong, né? Eu queria aproveitar o Rodrigo está aqui, estudou no Hillsong, ficou uns 4 anos lá estudando, né? Essa questão, gente, de músicas feitas em outras culturas, quem sabe até, né, ritmos diferentes, com igrejas com mentalidade diferente. Tem aspectos positivos, negativos, quando a gente traz isso para a nossa cultura? Eu acho que nem tudo que funciona lá funciona aqui, né?
Mas muito da música que eles fazem lá, né, eu tenho a experiência de Hillsong, né? Muitas das músicas que eles fazem lá são cantadas aqui e a gente vê que funciona, né? Não todas, claro, porque muita coisa não dá para traduzir, fica feio até inclusive, né? Mas eu acho que o que funciona a gente deve aproveitar, o que não funciona a gente não usa, e acho que tem que seguir essa... se nortear por isso, entendeu? Ver o que funciona na sua congregação, né? Se não funcionar... você cantou a primeira vez, não deu muito certo porque talvez não conheciam, tenta mais uma. Acho que não, deixa para lá. Entendeu? Porque às vezes funciona para você, porque você ouviu ela em inglês e gostou muito, mas quando você traduziu o português, a congregação não se identificou muito, não falou muito, não só na questão linguística, eu acho que talvez o contexto cultural também é diferente, né? A Austrália falando do contexto do Hillsong aqui, né? A Austrália é uma sociedade totalmente diferente da sociedade brasileira, né? Eu não vou entrar aqui em quais aspectos, né? Mas é muito diferente, né? Então, assim, nem tudo vai funcionar. Essa é a realidade, né? Essa questão das versões que a gente chama, né? A gente tem muitas versões, né? O Aloysio tem muitas versões e tem muitas músicas que a gente pode citar aqui, que quando vocês vão lembrar, talvez pode até se surpreender, né? Essa que me faz feliz é uma versão. A gente tem aí também, Aline, me ajuda, outra música, o Seu Amor. São né? várias. São músicas, inclusive, do Inclusive, Hillsong. a Esse Que Me Faz Feliz, a gente cantou ela quase 10 anos. Sim, foi em 2008 que a gente começou a cantar, e é uma das músicas que A gente cantou sempre que eu canto parece nova. Muito tempo. E são músicas que, por que a gente às vezes leva a se perguntar por que o Brasil, né? Porque principalmente a gente pega hoje os nossos músicos famosos, né? Então aí você pega a grande maioria das músicas que eles cantam, são músicas que eles têm autorização, não é música própria, são versões que eles fazem. E por que isso? Né? Por que isso? Né? Aí está uma questão que me incomoda. Cadê as nossas músicas? Cadê os nossos compositores? Eu acho fantástico. A gente tem que continuar buscando, porque tem muitas músicas boas. Mas cadê os nossos compositores? E eu vou além ainda, Adolfo. Cadê os nossos compositores de música brasileira? Exatamente. Né? Voltando lá atrás na conversa, talvez essa ele sabe que vai funcionar, porque já funcionou lá fora, entendeu? Sim, mais cômodo, né? Entendeu? Você pega, traduz, essa funcionou, a tradução ficou legal, vou cantar, vai dar certo, entendeu? Porque a melodia pegou, é boa, então tem tudo isso. Acho que essa importação de música, né, ela abafou um pouco os talentos brasileiros. Teve um dia, se eu não me engano, ele vai lembrar, eu acho, o pastor Aguiar estava conversando comigo, ele fez sinal que sim. Nós estávamos conversando, ele, mais alguns músicos ali embaixo, no final de um culto. E ele disse que veio alguém de fora, né, acho dos Estados Unidos, não foi, pastor? E ele chegou aqui e foi numa igreja querendo ouvir música brasileira, popular brasileira. E chegou lá e disse, mas vocês cantam aqui as nossas músicas também? Cadê as músicas de vocês? E eu já tive experiência de cantar uma bossa nova aqui na igreja um dia e as pessoas ficaram olhando como se fosse uma coisa do outro mundo. Mas era uma música brasileira, popular brasileira, né? Eu acho que a gente podia, voltar, resgatar, né? Um dos meus cantores favoritos é João Alexandre, que é maravilhoso, é um poeta, né? E toca muito dessa questão do brasileiro em si. E é maravilhoso, e cada letra profunda da palavra de Deus, realmente, que vale a pena conferir, vale a pena, né? Tem outra cantora que está vindo aí com muita força nesse sentido, que é a Amanda Rodrigues, quem quiser procurar, muito bom, muito boa mesmo, a qualidade mais brasileira, aquela coisa mais, né? Da bossa nova. Eu acho que é importante a gente trazer isso para dentro das nossas igrejas também. Essa canção, esse assunto das músicas, eu acho que não é porque a gente está bem espiritualmente, a gente se preparou para isso, a gente sobe no púlpito para ministrar para a igreja. Na verdade, a igreja precisa ser um retorno para a gente. Então, a gente precisa estar sensível o que a igreja está, se a igreja está vindo com a gente, se a igreja está cantando com a gente. Então, a gente precisa estar... Aquilo que o Rodrigo falou, canta uma vez, canta duas vezes, não deu certo, tira fora. Ok. Eu vou responder uma das perguntas que já foi feita aqui, né? Aonde estão
compositores e adoradores do Brasil estão aqui. São vocês? Vocês têm que fazer acontecer. Eu já tenho falado para o pessoal aqui de Blumenau. Nós queremos, no nosso louvor, também cantar músicas produzidas por nós, não apenas com as características nossas, mas com o talento, a adoração do coração de vocês. Eu acho que isso é extremamente importante. A gente tem uma cameraman, cadê onde ela estava aqui? A Amanda? Subiu? Mas a Amanda tem feito Amanda muito já tem músicas que está tocando nos grupos jovens, muitas músicas delas. Bom. Tá, mas aqui tem compositor. Sim, né? Adolfo, compositor, Aline, compositora, NASA. Não sei o Rodrigo, mas o NASA eu sei que tem muitas músicas dele. Sim. A gente acha que tem que começar mesmo a nós estarmos adorando. E a gente vê, acho que a história ali que o pastor Aguiar falou para a Aline, acho que é uma coisa interessante. A questão, né, do mundo, né, importando essa questão da cultura americana, norte-americana. Né? Eles, claro, são uma força musical muito grande e acho que a gente corre realmente esse risco e acaba abafando muitas vezes, como o Adolfo falou, os nossos talentos. Mas outra coisa, né? Eu acho importante a gente reconhecer também que o movimento musical norte-americano é muito forte. Tipo assim, toda a música que a gente consome hoje, e eu não estou falando aqui de artista, eu estou falando de influência musical, né? Até inclusive o movimento que a gente estava falando no começo aqui, o worship, né? Ele vem dessa raiz americana, australiana com a Hillsong. Então, assim, eles meio que dão a diretriz, né? Se nota, tipo assim, por exemplo, no louvor brasileiro, o uso de guitarra com delay, aquela coisa meio Hillsong, né? A bateria também parecida. Então, assim, a gente tem que reconhecer que a gente é meio que reflexo nessa questão deles, né? E não necessariamente eu acho que isso está errado, né? Porque funciona nas congregações, né? Assim, hoje você vai cantar uma música, vamos dizer assim, você não vai ter como fazer um hino não, né? Usando aqui a palavra, estou meio assembleiano, mas assim, você não tem como fazer uma música de adoração que a igreja vai cantar com as mãos levantadas, usando talvez uma valsa, entendeu? Sim. Não vai funcionar, né? Valsa você vai usar num outro contexto, né? Você vai usar no hino da harpa, você vai usar talvez numa música do coral, né? Mas agora num hino que você tem que conduzir a igreja em adoração, é bem provável que não funcione. É difícil mudar o que tem funcionado durante 10, 15 anos já. É muito difícil. Eu acho o seguinte também, quando você tem a sua própria música e você produz, eu já vi muitas músicas assim, você tem a liberdade de você modificar. Sei lá, você imaginou, no meio da música, você está ali e tal, aí você pega, no meio da música, você muda o ritmo, pega um ritmo abrasileirado, você tem essa liberdade porque a música é tua. É claro que eu acho muito difícil, concordo, Rodrigo, eu acho que mesmo, se eu for fazer uma música hoje, muito provável que vai ser muito difícil eu fugir do estilo do que nós tocamos hoje. Que eu sou apaixonado, eu amo esse estilo musical, mas eu acho que a grande questão aqui cadê, né, os nossos compositores, o pastor já respondeu, com nossas letras, né, letras nossas, produzidas por nós, né, e por que não, pela nossa igreja que tem um potencial grande aí. É claro, a gente tem falado mais esse louvor e adoração dentro da igreja, né, mas quando a gente fala então de uma amplitude maior no mundo cristão, a gente consegue também ver uma força muito grande, daí é um estilo nosso sertanejo, né? Os cantores cristãos sertanejos. Eu cresci cantando música cristã sertaneja, os Canarinhos de Cristo, né? Raiz Ravel. Eu e o pastor Aguiar se lembrou, né? Os Canarinhos de Glória, salvo já está. Na verdade, né, Lediel? Tony Tito. Quando nós nos conhecemos, o Lediel me conheceu cantando música sertaneja. Eu conheci o Adolfo cantando música sertaneja cristã. Ele botava calça jeans com bota e fivelão. Exatamente. E veja, na época o William, não sei se muitos vão lembrar, nós tínhamos louvor de segunda-feira. E eu não vinha no louvor de segunda-feira porque eu era bem tímido.
E o William me botou no mato, convidou eu e minha irmã para virmos cantar. A gente achou que era um culto como qualquer outro, para cantar. Cantamos música sertaneja num culto de louvor e adoração de segunda-feira. Né? E foi daí então que começou a história aqui na sede, a gente está até hoje. Né? Mas a gente percebe que mesmo assim, talvez não estão no louvor dentro das igrejas, né? Mas é uma coisa nossa que tem funcionado, tem aí servido também de muita edificação. Que evoluiu muito também, né? Aqui na sede perdeu um pouco, mas se você for nas congregações ainda tem muito sertanejo, muita dupla, né? Cassiane, enfim, tem bastante ainda. Aqui na sede que não... Mas se pega aqui na sede, né? E canta Cassiane para você ver se o pessoal não gosta, né? Pega com muito louvor aí. Nossa, é verdade. Olha, são coisas que eu acho que daí parece que aflora a nossa cultura também, sim, né? Sim. E é importante, né? Isso e também música, e como eu falei no começo, é muito sazonal, né? A Hillsong falava uma coisa muito interessante. Eles evitavam cantar músicas antigas deles, atualmente, porque eles diziam que se você traz música antiga, se você traz muito música antiga para o culto, você vai fazer a pessoa se conectar com uma emoção antiga, de quando ela se converteu, né? Do momento que ela viveu. Saudosismo. O que é bom às vezes, mas tipo assim, se você só faz isso porque sabe que vai funcionar, você deixa de arriscar um pouco e você deixa de, tipo assim, fazer o povo adorar porque essa música é nova, mas é realmente boa e eu sinto tocar em mim, entendeu? Se você só usa música antiga, a pessoa fica ali... na verdade ela nem pensa, porque já toca na emoção dela, ela já levanta a mão, entendeu? Então tem muito disso, né? Acho importante assim, a gente ver esses movimentos que permeiam, né, a composição, né, e pensar nisso também, né? Pensar que, tipo assim, trazer o novo vai fazer a pessoa se conectar com novas emoções, vai fazer a pessoa se adorar sem pensar lá atrás. Essa música da época que eu me converti, então toca em mim, entendeu? E não que ela não esteja adorando de coração, mas automaticamente aquilo já dá um gatilho, né? É o equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio em tudo. Equilíbrio, Porque se você simplesmente, né, é importante relembrar as músicas saudosas, né? É muito bom, a gente às vezes faz esse link, né? Eu gosto muito de fazer, pega um link, uma música mais antiga e com uma mais atual que tem o mesmo tema, né? Mas tem que tomar esse cuidado, porque aí se você simplesmente ser só para um lado, não ter esse equilíbrio, você vai acabar bloqueando o novo, né? E a gente precisa também viver o novo, né? Novidade de vida é importante, né? Vinho novo em odres novos. Ok, falando sobre novo, a gente tem que caminhar para a reta final, que o tempo foi-se, né, gente? Mas falando sobre esse novo, adoração, composição, temos pelo menos 3 compositores aí. Eu queria que vocês, né? Eu não sou compositor, mas eu queria que vocês colocassem para mim. Quer dizer, não sou compositor, vírgula. Uma vez eu compus uma música para minha esposa. Beijo para ela, só para ela. Que tal cantar hoje para nós? Sou um meio compositor. Não, mas falando sério, falando de composição na adoração, Nazareno, muitas vezes as pessoas elas têm dúvidas, assim, como que funciona essa questão da composição? Qual é a parte que depende do músico, qual a parte que depende do Espírito Santo? O que vem primeiro é a letra, é o ritmo? Então, cada pessoa trabalha de um jeito diferente, né? Tem pessoas que às vezes só vem a letra na cabeça, alguns já vem a letra e a melodia, mas isso é bem pessoal, né? O que eu acho que é muito importante, quem está entrando nessa área de composição, entender que tem músicas que é só pra gente, que Deus dá ali dentro do nosso quarto e é só para nós cantar, e não é para a igreja cantar. E tem músicas que, sim, são para a igreja cantar, e músicas que precisam estar pautadas pela palavra de Deus, sabe? Se você começar a ler a Bíblia, músicas virão, letras virão, salmos sabe, cantar os salmos na sua casa, Deus vai te dar a melodia, a letra já está ali, tá? Não precisa se preocupar muito com a letra, não, a letra está ali na Bíblia. Quer falar, amor? Quando eu estudei, a gente aprendeu
no CTM que tem sim, a gente teve aula de composição, inclusive, que a música ela tem partes, né? Você vai criando e tal. Então, além de ter uma vida de consagração, de você ter conhecimento da Escritura, porque, afinal de contas, a adoração extravagante é realmente uma vida de mergulho, né, na palavra de Deus, mergulho na oração, no jejum, enfim, né, querendo ou não, essa é a vida extravagante que você tem que ter, porque a extravagância não é o movimento em si, mas é a profundidade que você tem que ter com Deus. Então, assim, é muito importante você ter técnica, né, de composição, você estudar sobre isso, aprimorar o seu conhecimento. Porque uma das coisas que me impulsionou a ir para o seminário foi quando um pastor chegou para mim e disse: Deus manda você ir, confirmando a minha ida para o CTMDT, porque Ele disse que é para você aprimorar o seu talento. Né? E assim, querendo ou não, muitas pessoas têm a ideia assim: eu nasci com esse dom e eu realmente aprendi a cantar sozinho. Né? E eu posso dizer, não, eu sim, tenho talento, mas eu fui para o CTM, aprendi a técnica, e hoje o que você vê ali, às vezes, é um sorriso, né, no rosto, cantando, mas por dentro está tudo, como dizia meu professor de canto, tudo amarrado, né, usando a técnica. E na composição é do mesmo jeito, você tem que compor músicas de qualidade, usando, né, todo o segredo, toda aquela coisa que você aprende, enfim, a internet está aí super atual para a gente. Quanto mais conhecimento, melhor, eu acredito. E aí vai sair música boa, não só de profundidade com Deus, mas também de qualidade musical também. Quando eu lembro de composição, a gente pega os hinos da harpa e a gente vê hinos com profundidade. E a gente tem histórias, inclusive o pastor Ledial até contou a história, se eu não me engano, de um desindal, acho que não sei se foi... Já achei uma flor gloriosa, eu não me lembro de qual foi a composição, que essa música foi composta de uma forma onde a pessoa está passando por uma dificuldade muito grande. Então, assim, a minha realidade, a minha forma de compor, eu não componho música por compor, eu não tenho essa habilidade. Mas, normalmente, as músicas que Deus me dá são músicas que eu estou vivendo um momento. Da harpa tem Cristo Jesus, o fiel amigo, e também aquela de segurar na mão de Deus, né? São músicas que os contextos eram tenebrosos, né? Então é nesse período, né? Eu compus uma música que fala exatamente da questão da adoração ao Senhor, tá? Com dificuldade, tudo né? Na vida tudo nublado, e aí Deus me trouxe uma letra que eu teria que adorar a Ele, né? Sem reservas. E aí a letra diz assim que eu era quase que uma oração para Ele: Senhor, eu me senti envergonhado daquilo que eu estava reclamando, sabe? E aí eu senti assim que tudo aquilo que estava faltando para mim não era nada, porque eu tinha tudo, eu tinha Deus. Então a letra que eu escrevi assim: Senhor, ensina-me a adorar pelo que Tu és, ensina-me a adorar sem reservas, ensina-me a adorar. Então a música que eu fiz foi embasada exatamente nesse ensinamento. Eu peguei na palavra, né? Ensina-me a adorar, Senhor, né? Buscando a Tua palavra, vivendo, buscando o Teu mandamento. Então assim, cada um, como o Nazareno até falou, cada um tem um estilo de compor, né? A forma que eu por isso que até tem menos músicas, né? Mas normalmente as músicas que Deus me dá são músicas que eu estou passando numa dificuldade, né? Até uma das músicas da harpa que nós cantamos é que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. Em tribulações. Na verdade. Gente, a gente vai caminhando para o nosso final. Eu quero ouvir depois uma palavra de despedida de cada um. Tem um pessoal aí no chat pedindo para mim cantar a música para a Júlia. Não vou cantar. Tô aqui só com gente profissional. Eu vou cantar depois para ela, quando eu chegar em casa. Tá? Não, mas se eu cantar aqui, vocês não voltam semana que vem, vão se assustar. Quem sabe a gente poderia finalizar com o pessoal aqui cantando, né? Depois da oração. Legal, hein, Nasa? Topa? Quem sabe cantar é que vai cantar. O Nasa puxa, quem sabe no violão, não sei se trouxe violão aí, tá ali. Né? O Nasa puxa, ali. Mas vale lembrar que tem um vídeo aí comprometedor do pastor Ledial. O pastor Ledial foi ministro de louvor aqui na sede. Mais magro do que eu sou agora, vocês imaginam. Você não devia ter falado isso, não. Agora eles vão pro canal lá. Vão procurar lá no canal. Procurar, né? Não.
Eu tive o privilégio de junto com o Lemuel, mandar um abraço pro meu irmão, mandar um abraço para aquele pessoal lá, que foram os pioneiros aí do Shekinah, né? O grupo Exatamente, Shekinah. E fui ministro de louvor aqui, eu tinha, acho, uns 40 quilos a menos, por isso não procure esses vídeos do grupo Shekinah não, porque senão vocês vão rir de mim, né? E também não vou cantar a música da Júlia aqui, mas a gente vai se despedir de você. Que bom que você esteve com a gente. Um abraço para você que esteve conectado. Acho que é um assunto importante. E a gente não pode esquecer de adorar o Senhor de todo o nosso coração, com autenticidade, com derramar de alma, né? Isso é o mais importante. Então, nós vamos todos dar uma palavra de despedida. O Adolfo depois fazer uma oração e a gente vai finalizar cantando hoje aqui, então, para adorarmos junto, porque bastante gente manifestou aqui que saudade de estar junto, adorando aqui na igreja, ouvindo os grupos de louvor, e faz falta mesmo, faz falta, mas logo a gente vai estar junto. Sua palavra de despedida, meu amigo Nasa, e se alguém tiver sugestão de livros ou conteúdos que vão edificar as pessoas dentro desse assunto, agora é a hora. Amém, obrigado, pastor Ledial, um prazer estar aqui, junto com essas feras do louvor que Deus tem levantado. Quero deixar 2 livros de indicação. O Som do Céu, do pastor Cristiano Barroso. Muito bom, tá, gente? É muito fácil de leitura. E também Quero Conhecer Jesus, do Alessandro Vilas Boas. Também muito bom, tá bom? 2 dicas aí, bem fácil de encontrar esses 2 livros. Que Deus abençoe vocês. E lembrando que um altar de adoração já começa quando você acorda, tá bom? Não é aqui em cima do púlpito. Um abraço, Deus abençoe. Então, também quero deixar a dica, eu acho que até nós estávamos comentando antes, falando da adoração extravagante da Darlene, né? da Hilson, né? É um livro fantástico. Era, né? Era da Hilson, né? Era da Hilson, mas é um livro fantástico para quem até quer aprender um pouco mais sobre como adorar o Senhor, né? Existe forma, até tem um tema ali, né? Existe uma forma correta de adoração. Esse livro fala exatamente tudo isso. E tem um outro livro que eu li essa semana, acho que não sei se todo mundo conhece, o título é até um pouco pesado, mas ele traz assim de uma forma muito legal a questão de ofensa, mas traz também a questão do altar, como você tem que estar com a tua vida no altar, que é Isca de Satanás. O título do livro, Iscas de Satanás. Um livro fantástico, eu recomendo para você ler também. Eu tenho um livro que eu li algum tempo atrás já, o nome é A Alma Artesã, né? É sobre criatividade em geral, não só para músicos, mas para quem trabalha com criatividade dentro da igreja, né? Seja você, até pastor, né? Porque tem gente que acha que pastor não tem que criar, mas ele, quando está criando um sermão, ele está exercendo a criatividade dele, né? Então é um livro muito bom, eu recomendo, né? A ideia que ele quer trazer é que se Deus é criador e a gente é feita à imagem de Deus, a gente é criador também, né? Então, assim, eu recomendo para todo mundo que trabalha com criatividade dentro da igreja, fora até, né? Essa é a minha recomendação. E que também, sobre o que a gente conversou aqui, eu espero você que é músico, que você sempre tenha o seu coração no lugar certo e entender que não é sobre você. Você está fazendo porque Deus te deu o dom, você está fazendo para Ele e você está conduzindo o povo dele a adorar também. Eu quero agradecer o convite, né? Foi uma honra estar aqui nessa noite. E, claro, que a gente tem muitas indicações sempre de livros, né? O Adolfo falou de um livro muito importante, inclusive fui eu que emprestei, né? Que é o Adoração Extravagante. Devolve, Adolfo. Já devolveu. Tem também o livro do pastor Marcos Witt, né? Um dos primeiros que eu li sobre louvor e adoração, que ele fala que a primeira coisa que ele fez dentro da igreja foi limpar banheiro, né? Quando ele foi contratado para ser ministro de louvor. Então, o ser servo, ele fala muito sobre isso. Um dos livros mais importantes que eu li esse ano foi Maturidade, do pastor Luciano Subirá, que é muito importante. Eu recomendo para todos, não só para ministro de louvor, mas fala muito sobre você adquirir a herança quando você estiver maduro e pronto para receber, né? Então, fala muito de você servir através disso depois. E
a Bíblia Sagrada, com certeza. Nenhum cantor, nenhum adorador, nenhum ministro, nenhum servo do Senhor, independente se ele está na porta, se ele está no púlpito, em qualquer lugar, ele precisa, né, buscar conhecimento sempre, todos os dias, no pão da vida, né, que é a palavra de Deus, ok? Muito obrigada. Amém. Alegria ter cada um de vocês com a gente. Deus abençoe. E nós queremos louvar a Deus pelos adoradores da AD Blue, os adoradores que estão aí nos acompanhando. Você que tem sido instrumento de Deus para, através da música, abençoar tanta gente. Que o Senhor continue te abençoando, te prosperando, e que você possa de fato alcançar muitas vidas para a glória do nome do Senhor. Eu acho que essa frase do Rodrigo finaliza tudo. A gente só não pode jamais esquecer que é sobre Ele e não sobre nós. Somos instrumentos. Então vou pedir para o Adolfo fazer essa oração, depois a gente vai cantar, então finalizar cantando aí para você. Senhor Deus, meu Pai, nós queremos ser gratos a Ti pela Tua graça, pela Tua misericórdia, e Te agradecer, Senhor, por esse privilégio que temos, Pai, de sermos igreja, de sermos um corpo, de sermos diferentes, mas ao mesmo tempo, Senhor, trabalhando em unidade, com um único só objetivo, de Te adorar e Te agradecer. Obrigado, Senhor, pela liderança que tens colocado na frente dessa igreja, que tem, Senhor, nos ensinado. E este bate-papo aqui nada mais é que um ensinamento, Senhor, para que nós venhamos a cada dia mais estarmos aprendendo da Tua palavra e, Senhor, levando a igreja a Te adorar, Senhor, de uma maneira racional. Não simplesmente cantar por cantar, mas cantar, Senhor, apresentando a Ti um louvor, Senhor, louvor puro, louvor santo, com a sua vida, Senhor, com o seu coração, sendo racional, sabendo o que está cantando, não sendo robôs, mas sendo, Senhor, realmente vidas consagradas a Ti. Pai, muito obrigado por esse momento. Senhor, foi único, e que nós possamos ter muito mais desses momentos, porque são momentos que nos elevam, são momentos que nos ensinam. Eu quero, Senhor, abençoar cada vida que nos acompanhou através da internet, e, Senhor, que cada mensagem que aqui foi falada, cada item abordado, possa tocar vidas, possa ter tocado, Senhor, pessoas que, quem sabe, até tem o desejo de ser um líder, tem o desejo, Senhor, de trabalhar na área ministerial, na área do louvor. Que este bate-papo, Senhor, possa, quem sabe, ter despertado, Senhor, essas pessoas para este dom, para esse talento, porque a igreja precisa de pessoas para esse serviço, o serviço da adoração na Tua casa, e que nós possamos a cada dia mais, com sabedoria, com graça, vivendo a Tua palavra, servir na Tua casa, adorando ao Teu nome em espírito e em verdade. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o Teu nome agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Deus abençoe a vida de cada um dos nossos participantes, que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça, Deus está de olho no seu coração, que a sua adoração seja espontânea, de alma, assim é verdadeira e o nosso Deus recebe. Aproveita esses dias que nós estamos de quarentena, onde as redes sociais estão bombando.
grave vídeos engrandecendo o nome do Senhor. Solta o fôlego, seja um adorador. E nós finalizamos dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. É tempo de ser igreja relevante, que sejamos na adoração também. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a sua vida. Uma boa noite a todos, em nome de Jesus.